Mas Então, é, que bom poder estar contando com a sua presença. Eu quero dar boas-vindas a você. Quero que você se sinta muito, muito à vontade. Para mim é uma grande alegria poder contar com você aqui. Eu dizia que outro dia com a Di, falando, nós lembramos, né, de você ainda muito pequenina, e eu depois, né, o tempo passou e eu não vi o seu crescimento, e aí, de repente, eu te vi, né, lá na igreja, ali toda bonita, toda jeitosa, vamos dizer assim, né? E eu falava com a Aloísio, né? Eu tô assim, não, Aloísio, engraçado que agora que eu tô lembrando, né? Depois que a gente teve o nosso primeiro contato, veio lembranças de você mesmo, pequenininha. Mas eu quero já me apresentar aqui para quem está aí, que não me conhece. Meu nome é Juliana, eu sou casada com o Aloísio, esse príncipe que está aí acompanhando, e sou missionária da Comunidade Católica Rever há mais de 20 anos. Nós servimos, eu e meu esposo, esse carisma, e sou idealizadora desse programa voltado para mulheres. E nesse mês, nós estamos tratando de alguns assuntos relacionados, né, a namoro, relacionamento. No entanto, que eu divulguei que essa live não é só para quem está namorando, mas é para quem está querendo namorar, é para quem é casado, porque nós vamos falar aqui de relacionamento. Então, isso é para todo mundo. Então, é muito importante que você participe e que convide mais e mais pessoas aí. E eu dizia um pouquinho antes que por que é uma graça de Deus poder ter você aqui? Porque você está aqui tão pertinho, né? E poder trazer você para essa live me dá uma sensação, assim, um sentimento de que muitas coisas boas vão fluir a partir, né, desse encontro nosso aqui. E eu peço a Deus que nos abençoe, que dê tudo certo, que daqui para frente muitas coisas boas aconteçam. Se apresente para nós, querida Jéssica. a Ju se recorda, né? Lembra aí de quando eu era pequenininha, não cresci muito não, sabe, Ju? Minha estatura ainda continua a mesma. A gente cresce, amadurece na idade, né? E o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo. Mas eu sempre brinco, né, que eu sou muito miudinha, muito pequena, então às vezes as pessoas até acham que eu tenho uma idade menor, né, do que a minha idade biológica mesmo. Mas é um prazer também estar aqui. Cumprimento todo mundo, né, que já está na live. Tem algumas pessoas aí de plantão, meus familiares lá de Patinga, olha que legal, estou vendo Que aí uma chique! galerinha me acompanhando, colegas de profissão, né? Vi aí a Larissa, né? Psicóloga também, colegas, enfim, todo mundo que está aqui deseja entender um pouco sobre autoconhecimento, né? Sobre se Isso. conhecer mesmo, para ter melhores relacionamentos. Então, sejam todos bem-vindos aí. Então, deixa eu me apresentar, né? Primeiro, Ju, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu não aceitei somente com o meu sim, mas eu também aceitei com o meu coração, né? Quando você me chamou. E fiquei muito feliz por esse convite, muito contente e principalmente por ser um assunto tão relevante, né? Para as nossas relações. Te acompanho, né? Nas suas lives também, inclusive no mês de maio, acompanhei as lives aí que você fez, né, das histórias de superação das mulheres, quanto essas histórias, né, nos fortalecem, nos dão esperança para seguir com o nosso caminho. Então, eu estou aqui hoje dividindo a tela com você, mas né, compartilho que eu também te acompanho, né? Você faz diferença na minha vida. Eu acho que essa troca é muito importante, a gente sempre deixa um pouco no outro e o outro também sempre deixa aí um pouco na gente, né, da nossa história. Isso. Bom, mas enfim, né? Tem algumas pessoas aqui que me conhecem, que já são meus seguidores lá no Instagram, mas tem algumas pessoas que não me conhecem. O meu nome é Jéssica, então, eu tenho 28 anos, sou psicóloga, atuo na área cognitiva comportamental, sou filha única do João e da Ivone,
e noiva do Leonardo, né? Juntos nós estamos há 10 anos. Ele fala que é 9 anos e algumas coisas, porque homem tem disso, né? Os homens que acompanham aí vão saber. Mas a gente que é mulher, a gente arredonda, né? Algumas coisas. Então, em outubro, a gente completa efetivamente aí 10 anos de relacionamento. Vivenciamos muitas dificuldades, dividimos muitas alegrias, tivemos que nos autoconhecer para ter um relacionamento mais maduro e mais sadio também. Então, à medida que a gente for conversando, eu vou trazendo aí alguns exemplos também da minha própria vivência, né? Para a gente ir compartilhando. Eles podem compartilhar aí também experiências de vocês, né? Eu vou desativar só um pouquinho os comentários, para que a gente possa olhar para você mais, para ver seu rostinho aí, e depois eu abro para, né, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta. Mas aí, então, posso começar já assim, de cara, já? Vamos já, porque o povo está ansioso por conhecimento. Então, vamos lá. Jéssica, eu fico pensando assim, né? Embora seja um assunto muito, muito amplo, mas, né, dentro desse contexto que a gente traz aqui hoje, você podia estar nos falando aí o que é esse tal de autoconhecimento? Uhum. É igual você disse, né? Tão dito, mas nem sempre a gente compreende de forma efetiva. Ontem, divulgando, então, né, a live lá no meu Instagram, eu fiz uma analogia interessante. Eu fiz a seguinte comparação, que a nossa vida, o nosso mundo interior, ele é parecido com um quarto. Então, vamos aqui fazer um exercício, né? As 29 pessoas aí que nos acompanham, vamos fazer esse exercício de imaginar mesmo um quarto de portas fechadas, um quarto escuro, e aí você entra dentro desse quarto, acende essa luz e se depara com vários objetos. Se depara com o quarto, pode ser muito organizado ou pouco organizado, com muitos objetos ou poucos objetos, muito empoeirado ou pouco empoeirado, né? De acordo aí com a vivência de cada um. Então, ao acender essa luz, muitas coisas se clareiam para a visão daquele quarto. Esse quarto é o nosso mundo interior, é aqui dentro de mim, né? Pode ser que eu esteja aí com tudo muito organizado ou tudo muito desorganizado. O acender dessa luz é o autoconhecimento, é ele que me dá clareza, que me dá destreza para entender o que precisa ser organizado, o que precisa ser retirado, o que precisa ser mantido, porque nem tudo a gente precisa retirar, né? Algumas coisas são importantes e podem ser mantidas, né? Existem alguns objetos antigos, e aqui eu estou usando uma analogia, né? Alguns objetos antigos que a gente insiste em permanecer na nossa vida não servem para nada mais, mas a gente mantém eles na esperança de que um dia ainda nós utilizaremos. Existem coisas que não têm mais serventia para nada, e aí a gente pode descartar, mas não, a gente se apega, deseja ficar ali guardado. Esses objetos são as vivências da nossa vida, né? Então, traduzindo aí para a nossa realidade, são as vivências com a nossa família, são as nossas memórias, são os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. E aí, hora ou outra, esse quarto precisa ser organizado, né? Precisa ser feita ali uma inspeção naquele quarto. Então, o autoconhecimento é isso, é o olhar para dentro de si, se visualizar, entender quais são as suas potencialidades, aquilo que você tem de bom, de qualidade, na sua relação com o próximo, né? De qualidade sua enquanto ser humano, mas também o que você carrega de trauma, né? De algo que você precisa melhorar enquanto ser humano. Então, tá tudo ali, dentro daquele quarto. O autoconhecimento é, então, quando você acende essa luz para se conhecer. E quantas luzes precisam ser acendidas em Ju? Para que a gente se conheça mais?
E olha, eu acho tão importante isso que você está falando aí, porque infelizmente existem tantas pessoas que hoje têm assim, um certo preconceito com fazer uma terapia com a psicologia, né? Ah, não, eu não preciso disso. Ah, isso é coisa para quem tem problema de cabeça, enfim. Ou se cada um de nós, né, decidíssemos trilhar esse caminho, a gente, sinceramente, é para todo mundo. Eu já fiz diversas terapias, né? E eu pretendo, eu já até falei isso aqui outra vez na live, mas eu quero retomar, né, as minhas terapias, porque isso é fundamental na nossa vida. Mas seguindo, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Jéssica, como que, como que esse processo aí acontece, né? Bem na prática mesmo. Uhum. Quando você, só voltando um pouquinho ao que você disse, né, de que às vezes as Uhum. pessoas têm alguns estigmas mesmo com relação ao profissional de psicologia, né, o psicólogo. Ah, somente quem necessita de psicólogo é porque tem algum problema. O psicólogo é coisa para doido. Ah, eu não preciso de psicólogo, né? Eu me entendo, eu me compreendo. Será mesmo que se compreende, né? Tem coisas que a gente não consegue sozinho, que de fato a gente precisa da ajuda de alguém, né? E esse assunto do autoconhecimento, quando você me pergunta do processo, é tão engraçado, porque eu também atuo na área de recursos humanos. E aí eu trabalhei uma vez numa empresa em que um dos testes, não era um teste, né, mas mais para conhecer mesmo o candidato, era uma redação em que o título da redação era Quem é você? Eu acho que a maioria já deve ter feito uma redação alguma vez assim na vida, né? Quem sou eu? Quem é você? E às vezes a gente percebia a dificuldade das pessoas em dizer quem elas eram. Eu digo de tanta coisa, eu digo de todo mundo, mas quando é para falar de mim, eu não consigo me enxergar, né? Então, assim, é super importante mesmo a gente parar para se conhecer, para entender quem nós somos, as nossas potencialidades, né? É uma investigação mesmo desse conhecimento, né? É, e aí, quando você me pergunta como esse processo acontece, né? É engraçado que é um processo constante de aprendizado. Se a gente trazer de novo a imagem do quarto, né? Quem for dona de casa e que estiver nos acompanhando vai saber. Dona de casa é um trabalho sem fim, né? Arruma a casa e quando é no outro dia a casa novamente está desorganizada. Esse quarto, que é o seu interior, ele vai precisar constantemente de faxinas do seu olhar. Então, é um processo que é contínuo. Não adianta eu me conhecer hoje e falar, olha, agora eu já conheço tudo sobre mim, né? E agora eu posso seguir a minha vida porque eu sou expert em mim mesmo. Te garanto que não. Até porque nós não somos os mesmos. Eu não sou a mesma de ontem. Eu não sou aquela Isso. mesma Jéssica que a Ju conheceu, né? E quando a Ju se assustou, já era uma outra Jéssica. Eu não sou a mesma Jéssica do relacionamento com o Leonardo, de um relacionamento há 10 anos, a mesma que iniciou com 18 anos. Gente, quanta coisa a gente evolui, quanta coisa a gente amadurece, que bom. E se não está amadurecendo, se nenhuma transformação está acontecendo, isso tem que te acender um alerta. Significa que lembra daqueles objetos que estão no quarto, empoeirados, que a gente não quer tirar e que ficam lá? São esses objetos. Então a gente tem que vir e mexe, dar uma faxina aí, né? Nesse espaço, nesse quarto interior que é a nossa morada. Então a gente precisa se observar frequentemente. Então esse processo é um processo que não tem fim. E, às vezes, assim, as pessoas vivem numa agitação, e eu falo muito disso, sabe, Ju, lá no meu Instagram, nas coisas que eu divulgo, dessa aceleração, dessa pressa do ser humano. Hoje, status você dizer assim, eu tô corrida. Nossa, mas hoje foi muito corrido. Como se isso Correria, né? como se isso fosse algo assim,
né? Ótimo. E aí a gente vai se enchendo de coisas externas. Olha o quarto de novo. A gente vai enchendo, se enchendo, e vai chegar um momento que a gente nem consegue mais destravar essa porta. Então precisa, olha, para autoconhecimento, precisa de um olhar sobre si, mas um olhar com calma. Um olhar sem ser um olhar apressado sobre as suas potencialidades, sobre os seus traumas. Não é uma mudança do dia para o outro, exige tempo, e eu acho isso tão bonito, né? Porque hoje nós somos uma sociedade, nós não somos a sociedade do tempo, a gente gosta da pressa. Então, assim, né? Quanto tempo que esse processo dura? Mas quanto tempo que eu vou me conhecer? E eu vou estar madura quando? Depende de cada pessoa, depende de cada processo, depende do seu investimento sobre você em conhecer aquele processo. Então, depende de muita coisa, né? Principalmente da vontade em querer fazer esse processo dar certo. Em algumas vezes as pessoas conseguiram sozinha, em outras vezes não. Aí, neste momento, entra o psicólogo, né? Uma ajuda, de fato, profissional. Porque é muito diferente, sabe, Ju? E às vezes o psicólogo é muito confundido assim. Ah, eu sei dar ótimos conselhos, eu sei ouvir muito bem, eu acho que eu tenho um pouquinho de psicólogo. Aí eu até brinco, pô, mas a pessoa estudou tanto tempo assim para ter tanta técnica profissional, né? Conselho, alguém para te ouvir, para ter uma escuta, é importante, mas não é uma ajuda profissional, porque às vezes aquela escuta vai vir carregada de julgamento, né? É uma escuta que te escuta, mas também que coloca a opinião dela naquele assunto, e a escuta profissional, a terapia, é uma escuta desinteressada, é uma escuta sem julgamentos, focada ali, no indivíduo, para essa transformação do conhecimento, né? Isso. E é muito importante você falar também isso aí, porque me veio uma coisa aqui que eu creio ser muito importante falar. O programa Um Olhar Sobre Mim, né? Outro dia eu partilhava com a Aloysio. A gente pode correr o risco também de achar que autoconhecer é ficar em nós mesmos. Não vou conhecer a Juliana, eu vou, né? Vou me conhecer e é o que eu preciso para viver, mas não é bem por aí. Isso é um ponto que quando você fala isso, é onde nós vamos entrar no nosso tema, né? Que eu me conheço para algo, eu me conheço para sair fora de mim. E outra coisa também é que as pessoas confundem muito cura interior com psicologia, né? Terapia. Não. A gente tem que saber muito dividir isso. Por quê? A cura interior, que também, né, eu trabalho com a cura interior, atendo oração, sou da comunidade, então a gente atende, né, diversas situações, a gente vai ouvir, mas tem um livro do Vitório, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, que o nome dele é Cura Senhor Onde Dói, e lá ele trata muito dessa questão de cura interior, e ele fala o que não é cura interior. Então, não é um atendimento psicológico, não é um tratamento terapêutico, embora a gente exerça algumas situações que aproximam e que a pessoa começa, então, a confundir. Mas a cura interior é uma ação direta da graça de Deus. Então, como é importante você pegar ali a cura interior e também o autoconhecimento ali com a terapia, buscando, né, a ciência e a fé, a ciência e a fé. Então, um dos motivos de nós duas estarmos aqui é justamente isso. A Juliana hoje, o que ela pode oferecer é se tratando de uma oração de cura interior. A Jéssica não, a Jéssica está ali, pode rezar também? Pode atender a oração, mas hoje ela vem com uma contribuição aí para a gente importantíssima, técnica, que é de uma importância, assim, que eu acho fundamental na cura interior, né? Então, acho que foi bom você falar isso aí, porque não é só ouvir, né? Então, tudo no seu devido lugar, né? A cura interior tem o seu espaço, a psicologia, a terapia tem o dela, e também a amizade, o ouvir e tal, é outra coisa, né? E todas então, elas se complementam, né? Não são isoladas em si, elas se complementam. Né?
Isso. E entrando já, né, agora no nosso... Peraí, mas por que vocês estão falando tanto aí de autoconhecimento aí, né? Ô, Jéssica, por que o autoconhecimento é fator necessário para um bom namoro, para um bom relacionamento? Uhum. E você disse bem, porque tudo que a gente disse até agora nos preparou para esse momento, né? Então não fazia sentido a gente dizer sobre a importância do autoconhecimento para a relação se eu não soubesse o que é o autoconhecimento para mim, para que eu estenda isso para o outro, para que eu saia de mim mesmo, né? Desse egoísmo desse egocentrismo mesmo. Então eu me conheço para que o outro também tenha uma melhor versão, né? Para que o Aloísio tenha uma melhor versão da Juliana, para que o Leonardo tenha uma melhor versão da Jéssica, né? Imagine, Ju, se relacionar com alguém que não se conhece, né? Que não superou medos, não superou traumas, não acredita no seu potencial. Pode ser que você se relacione com alguém assim e pode ser você essa pessoa, né? E aí você, num dado momento, se encontra, né? Ou você que está namorando, pode ser que tenha algum solteiro aqui também nos acompanhando, assim, já quero saber sobre esse autoconhecimento, que na hora que eu me relacionar com alguém, já não quero. Pode ser você que está no processo de noivado ou já casado, né? Porque a gente, como eu disse, é um processo contínuo. A gente pode ter aí 10 anos de relacionamento, 20 anos, 50 anos, a gente continua nesse processo. Então, se conhecer é continuamente, né? E aí, às vezes a gente pode se relacionar com essa pessoa que está com aquele quarto bagunçado. Imagina entrar para esse quarto com alguém, esse quarto é a vida, é o interior, é aquilo que a pessoa tem de melhor. E se deparar com várias coisas empoeiradas, coisas ainda para serem resolvidas. Gente, é muito difícil, sabe? E uma pena que a maioria das relações tem começado dessa forma ou tem permanecido dessa forma, né? De não ter uma mudança. E aí as pessoas vão entrando uma na vida das outras, cheias de feridas, cheias de traumas, ou às vezes não entendendo, né, os limites de cada relação, aquilo que ela mesma tem de importante. Então, se confunde muito, né, todas essas coisas. Eu acho muito interessante nos atendimentos que eu realizo na clínica, geralmente quando é alguma demanda relacionada a relacionamento amoroso, geralmente, não é sempre, mas a frase é: ai, o outro não me entende. Ai, o nosso relacionamento tá assim porque a culpa é do outro. Ele não me ama da forma como ele, né, ele ou ela deveria me amar. O problema sempre está no outro, o problema nunca está em nós. E eu acho tão legal o nome do programa. O nome do programa é Um Olhar Sobre Mim. Não é um olhar sobre o outro, né? O olhar é sobre mim. É sobre aquilo que eu tenho de vivência na minha vida. Então, depositar no outro aquilo que só depende de mim pode ser uma armadilha, pode ser uma enrascada aí para você enquanto ser humano, né? Nesse relacionamento. E aí, é engraçado que as pessoas, algumas, vivem numa espera assim. Ah, então eu preciso de alguém que me complete, né? De alguém que se conheça, que me complete, que complete a minha vida. Não existe isso de complete a minha vida. Você não é uma laranja pela metade, né? Você é uma laranja inteira. Você é um hortifruti inteiro, totalmente completo. Você não precisa de nada para te completar, né? Agora, se você tem essa sensação de que, opa, nada me preenche, não é o outro que tem que ter essa responsabilidade do preenchimento na sua vida. Falta alguma coisa em você insaciável que não se preenche. É uma questão sua. O olhar deve ser sobre você e não sobre o outro, né? Ótimo. Muito bom. Não é? E geralmente quem utiliza essas frases são pessoas com baixa autoestima ou com dependência emocional muito intensas. Então, eu deposito no outro aquilo,
né, de pulsão que eu tenho, às vezes uma questão mal resolvida com os pais, ou com o pai, ou com a mãe, ou com algum familiar, aquilo vai se arrastando pela sua vida e se arrasta pelos seus relacionamentos. A pessoa não consegue encerrar o ciclo, né? Então, o que eu via na minha mãe, o que eu não gostava na minha mãe enquanto eu era solteira, agora enquanto casado, a minha esposa faz coisas parecidas que a minha mãe fazia e isso eu não gosto. Mas existe uma questão que é com a sua mãe, que é sua, que precisa ser resolvida antes de ser resolvida com a sua esposa. Então, são, né, alguns exemplos assim para a gente poder entender. Senão a gente entra nos relacionamentos e corre-se um grande risco de nós irmos à deriva. Eu lembro de um exemplo, não tem muito a ver com relacionamento, mas foi uma situação engraçada que aconteceu na minha vida. Teve uma vez que nós fomos, né, se tiver algum familiar vendo aí vai lembrar, nós fomos um passeio em família, foi a família inteira, e nós fomos para Porto Seguro, foi um passeio muito gostoso, um passeio na praia. Chegando lá, nós queríamos passear de caiaque, né? Aquele botezinho, aquele barquinho. E aí estava minha prima com o noivo dela, que hoje é esposo, minha prima com o noivo, a minha outra prima com o namorado. O Leonardo não tinha ido e minha outra prima estava. Ah, vamos passear de caiaque? Vamos. Aquela empolgação. Aí, o mais engraçado é que não tinha colete para mim. Quando eu era, assim, como eu sou muito pequena, me deram um colete infantil. Hoje, eu vejo as fotos até hoje, eu morro de rir, né? Eu com colete infantil no caiaque. E aí foi a minha prima com o noivo dela no caiaque, a minha prima com o namorado em outro, e sobrou eu e essa prima minha no caiaque. Fomos. Eu morrendo de medo, mas fui. Ela não sabia. Vamos, estou empolgada, quero passear de caiaque. E aí, para quem já fez esse tipo, né, de passeio, sabe que tem que ter uma sincronia muito grande. Então, enquanto o outro está ali remando de um lado, você também tem que estar. E aí, num dado momento, né, como o caiaque das meninas tinha ali os meninos, né, e a força física era maior, nós duas não conseguimos, e o caiaque começou a ir para o meio do mar, assim, para alto mar. E aí a gente remava, a água começou a entrar dentro do caiaque, aquele desespero. E aí, no fim da história, os meninos tiveram que rebocar a gente, porque a gente estava indo para alto mar, e não deu. O que eu acho muito engraçado que todas as situações da nossa vida a gente consegue refletir muito. Nosso cotidiano traz coisas demais enriquecedoras. E o quanto que o nosso olhar tem que estar voltado para o simples, porque uma pequena coisinha no seu dia pode te ensinar muita coisa. Então, esteja mais atento aí no seu dia a dia. E aí, quando eu lembro dessa história, eu falo, gente, essa história pode ser comparada a um relacionamento. Duas pessoas que entram em um bote, né, em um caiaque, duas pessoas diferentes, duas pessoas com traumas, ou outra pessoa com traumas superados, e elas entram. Num dado momento, vai ter que ter uma sincronia e um equilíbrio, e se essas duas peças não funcionam bem, esse relacionamento vai à deriva, ele vai para o meio do mar. Uma das partes sai machucada, né? Ou as duas partes saem machucadas, ou às vezes elas até voltam do meio do mar, mas voltam ainda com traumas daquela relação que não foi bem resolvida. Gente, então assim, olha só, olha a importância de se conhecer para o outro, né? Então, cuidado aí com os namoros, casamentos, noivados, caiaque, para não ir à deriva no meio do mar, né? Se conheça de fato, é um convite mesmo, se conheça, conheça o outro. É uma junção, né? Principalmente o tempo do namoro, né? Quem aí estiver nos escutando, que está nesse período, que é um período tão bonito de conhecimento, e que às vezes a gente desperdiça muito tempo, e é se conhecer mesmo, a gente precisa ser transparente com o outro, né? Talvez se eu tivesse dito para ela assim, olha, eu não vou nesse passeio com você não, porque eu tô com medo, eu não sei remar nada, e você tá com uma péssima companhia. Não, eu não fui transparente, ela contava comigo, e no fim eu não pude fazer nada. Não. Porque... né? Quantas vezes a gente conta com as pessoas, é aquilo. A gente precisa ser transparente e também não depositar
toda a nossa confiança. Lembra da laranja inteira e da laranja pela metade? Aquele que vem para a sua vida é aquele que soma, é aquele que acrescenta, não aquele que te completa. Se você espera alguém que te completa, tem alguma coisa errada nessa história, está faltando conhecimento. A pessoa vem para acrescentar. E que bonito, né? É este acrescentar. Eu acredito que você e o Aloísio, quanto tempo, né? Um acrescentando aí na vida do outro, né? De histórias, de quantas coisas eu sei um pouquinho da sua história, né? Então, assim, é de fato alguém que está no caiaque para remar para que o caiaque não vá para o meio do oceano, né? E Jéssica, nossa, eu e o Aloísio também, ele apoia e defende, né, a importância da terapia, porque ele já fez muitas terapias, enquanto ele fazia de um lado, eu fazia de outro. E quando nós começamos a namorar, começou a vir muita coisa. Nossa, muito, sabe? Por quê? Igual você está falando aí, ó. Será que a Juliana estava ali, então, se conhecendo de fato para poder entregar a melhor versão dela para ele e ele também? Então, meu filho, ó, teve que entrar cura interior, Vitória que o diga, que quantos atendimentos. Tivemos que fazer terapia juntos. A nossa madrinha de casamento, doutora Raquel Araújo, é uma grande psicóloga maravilhosa, e ela, então, teve que nos atender também. Tudo isso para quê? Porque nós tínhamos decidido que queria, né, dar a melhor versão um para o outro, né? Eu queria melhorar para então construir um relacionamento bom. E já não é fácil, né? Nós sabemos, igual você falou, quando eu estiver lá no céu, aí sim, já passamos por essa fase, mas espero, né? Lá no céu, com a graça de Deus. Porque é isso, a gente tem que estar se autoconhecendo o tempo inteiro, a vida inteira. A vida não é inteira. mesmo? Uhum. Ô, Jéssica, você podia pontuar, né? Embora você já falou, à medida que você foi falando, a gente já vai identificando o benefício que é isso para o casal, mas talvez você pudesse trazer aí para a gente um pouquinho, né, de alguns benefícios para o casal do autoconhecimento. Uhum. Bom, a gente tem vários ganhos, né? O primeiro deles é que o casal, ele desenvolve a capacidade de melhorar a resolução dos conflitos, né? Quando eu me conheço, quando surge um conflito, eu sei exatamente como eu vou atuar, né? Através da forma como eu penso, como eu me comporto, como eu sinto. Então, eu consigo, enquanto casal, resolver problemas simples a problemas complexos, né? A minha autoestima, quantas pessoas em relacionamentos com problemas de baixa estima e às vezes não resolveram isso e aí levam isso para o relacionamento, né? Mas lembra que eu disse que um relacionamento é para acrescentar? Então pode ser que você tenha aí alguém com você que te incentive por essa busca. Olha que bonito, né? Ter alguém assim do seu lado que te incentive a se conhecer. Então pode ser que essa pessoa, não que ela vai mudar, porque ninguém consegue mudar outra pessoa, esse desejo ele é próprio de cada pessoa, mas esse sentimento, né, de autocuidado, de autoestima, ele é melhorado também nesse relacionamento. A consciência acerca das mudanças, então se torna um casal mais maduro, um casal mais consistente, e melhora também a amizade e o amor, né, entre esse casal. São muitos benefícios. Aí a gente só precisa avaliar duas coisas, né? Algumas pessoas estão em um relacionamento, pode me dizer assim, Jéssica, que pena, você me dizendo isso, eu estou aqui pensando, eu gostaria tanto que o meu parceiro ou que a minha parceira buscasse, né, esse conhecimento, porque às vezes só um buscando e o outro não, fica ali uma mesa meio, né, desnivelada, aí a gente tenta colocar um cálcio, mas ainda assim não está firme, né, a gente encontra alguns paliativos ali, mas que vai chegar um momento em que isso não vai dar certo. Então, óbvio que cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo, e eu também não estou aqui, né, dizendo que você tem que decidir para a sua vida. Cada um sabe aquilo, né, em que se encaixa. Mas, às vezes, o quanto a gente vê aí falar de relacionamento tóxico,
né, de que o outro vira uma marionete na mão da pessoa, porque a pessoa não tem conhecimento de si, quem está conduzindo ali, né? E aquele que está debaixo ali daquele jugo também não se conhece. Então ele vira ali a marionete, o outro leva ele para onde ele quiser. Então, a terapia vai te ajudar nisso, esse autoconhecimento de, opa, não, eu sei do meu limite, né? Até aqui dá, até aqui não dá, e tem coisas que não dão, tem coisas que não funcionam, né? Eu lembro que antes de me relacionar com o Leonardo, eu me relacionei com outro rapaz, foi muito curtinho o tempo que a gente teve, uma excelente pessoa. E a gente hoje perdeu o contato, né? Não sei nem onde ele mora, como que ele tá, mas às vezes eu vejo algumas pessoas comentando dele, enfim. E na época, assim, a gente se relacionou por 4 meses, foi muito curto mesmo. Eu era muito nova, muito imatura também, sabe, Ju? E é isso que eu digo, a gente vai crescendo e a gente vai amadurecendo. Isso. E eu achava que, assim, ele tinha todas as características perfeitas para ser ali aquela pessoa do meu lado. Era um bom filho, né? Era uma boa pessoa, e de fato ele é. Mas em alguns pontos a gente começou a divergir, né? E eu falei, opa, até aqui vai o meu limite, até aqui vai o limite dele. Será que essa relação é boa para mim? Será que eu preciso manter esse status de estou com alguém, mas essa relação não está me fazendo bem? Mas isso, olha, foi um processo. Então, se você está passando por algo parecido, comece a identificar, e você só vai identificar isso se conhecendo. Agora, se você está com uma pessoa, né, e diz, olha, não, a gente não vive um relacionamento tóxico, a pessoa mesmo é só cabeça fechada, né, não quer procurar se conhecer, a gente sempre tem que ir vender mesmo essa ideia para a pessoa de forma afetuosa, mostrando os benefícios, nada de imposição, tudo que é imposto a gente cria aversão àquilo, né? Então, mostrando os benefícios, olha a importância para você, olha a importância para a gente, para o nosso relacionamento, e vai vender a ideia, trabalho mesmo de formiguinha. Isso mesmo. Ó, nós já estamos caminhando aí para o final. Eu vou ativar aqui os comentários, né? E vou fazer uma perguntinha e quem quiser mandar aí ó, alguma pergunta, se a Jéssica conseguir responder, ela vai responder. Se não conseguir, a gente depois responde e vamos embora. Jéssica, como se conhecer de forma bem prática aí? Dá pra gente aí algumas dicas importantes. Uhum. A primeira delas, Ju, é a gente se questionar. Se questionar, refletir. Tenha tempo com você, disponha tempo de conhecimento, né? Eu falo que, às vezes, lembra daquela correria, né? Eu não tenho tempo, enfim. É necessário que você reflita sobre o rumo que a sua vida tem ido, né? Então, ou uma vez por semana, ou no fim do dia, pare ali e reflita, né, sobre os seus comportamentos, sobre os seus pensamentos. Eu acho tão legal, eu tenho alguns pacientes que vão para a sessão e levam um caderninho, dá vontade de dar um coração. Eu acho lindo quando a pessoa vai para a terapia e vai anotando, e tem gente que anota e anota. Você percebe a sede da pessoa em querer melhorar, né? Se explorar mesmo, então, olha, se questionar, se explorar enquanto ser humano, entender os seus limites, né? E você conhece isso nas relações. Tome nota, seja diariamente, seja uma vez por semana, e compartilhe com aquela pessoa que você decidiu estar ao seu lado. Relacionamento se faz através de muito diálogo. Engana-se quem acredita que uma conversa pelo WhatsApp, né, vai resolver a maioria dos seus problemas. Eu posso te dizer que o método antigo ainda continua valendo. Os dois sentarem numa mesa ou sentarem no sofá, olhando nos olhos e resolvendo os problemas, né? Então, participar mesmo. E praticar, né, dialogando. E se você perceber que sozinho não está dando conta, sozinho ou sozinha está difícil, entra ajuda profissional, né, para
para te ajudar nesse processo de autoconhecimento. E aí, se alguém precisar, eu estou aqui para isso, caso alguém necessite, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu quero fazer um apelo aqui, né, a todos que estão acompanhando a gente aí, que vai depois ver essa live. Não deixe de seguir o perfil da Jéssica, né? Ela está já há mais tempo aí como psicóloga, mas agora que ela começou a trabalhar, então, divulgando, né? Trabalhando também nesse ambiente digital, que hoje, né, todo mundo tem que estar se inteirando e entrando nesse meio, porque é o que nós estamos tendo. Inclusive, tem uma perguntinha aqui da Adelma. Como se relacionar na pandemia? Vejo os homens muito, muito frios. Uhum. Deixa eu ver se essa outra aqui. Não, pode falar, depois a gente vê a outra. Eu acho que a Delma, né? A Delma tá todo mundo um pouco muito mexido. Um pouco não, né, gente? Um pouco exagero da minha parte. Tá todo mundo muito mexido com a pandemia, né? A gente foi muito modificado, né? A gente modifica o externo também nos modifica. Quando você diz de estar frio, né, a gente precisa entender um pouco mais, né? O que é esse frio? O que para você é frio? Né? Então a gente precisa entender. Agora, um ponto importante é a gente sempre pensar que a gente não vai conseguir controlar o outro. Eu não sei se eu disse disso aqui antes, às vezes a gente espera, eu acho que eu disse, né, da expectativa que a gente deposita no outro e que a gente quer ser correspondido da mesma forma, e nem sempre as pessoas vão fazer isso, né? E perceber também o que para você é frieza, né? Como que você se relaciona com as pessoas? Então não tem uma receitinha de bolo assim, né? A gente teria que conversar um pouco mais para eu entender o que para você é frieza, né? Isso. E não tenha medo não, né, de cavar isso aí dentro. Agora vamos ver aqui. É a Fernanda Gabriela. Como lidar com um relacionamento que só você está correndo atrás para dar certo e a pessoa não está tendo tempo para você porque está trabalhando muito na parte da noite? Olha só, duas coisas que você disse, Fernanda. Como lidar com relacionamento quando só você está correndo atrás? Tem alguma coisa errada nisso aí, não tá, não? Lembra do caiaque que eu disse? Não tem como ir para mar um só remando, é dois. Lembra do equilíbrio, da constância? Se você, né? Tô dizendo você porque você trouxe o exemplo. Tá indo para mar aberto, remando sozinha, é óbvio que você vai se sentir cansada. E em um dado momento, a sua vontade vai ser de parar e abandonar aquele caiaque. Como resolver isso então, né? Diálogo. Lembra que não existe outra solução a não ser conversando? Então é chamar esse cidadão para conversar, né? E se posicionar com relação àquilo que você sente, verbalizar o que você sente e encontrar um melhor caminho. Se não tiver, né, uma outra solução, aí você vai identificar aí o que é melhor para você resolver, né, no momento. Porque o período é oportuno, né? O namoro é isso aí. É a gente se abrir ao conhecimento para saber se é isso que você quer para sua vida. Deixa eu ver aqui. Espaço Carol Oliveira. Acho bom se cuidar. Eu ainda tenho um pouco de baixa autoestima, mas quando eu hidrato o cabelo, cuido da pele, faço as unhas, me sinto bem poderosa. Isso aí. Isso mesmo, né? Muito bem. Cuidado é tudo. A gente tem que aprender a se cuidar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Quanta gente legal tem aqui, hein? Olha só, gente. Tanto carinho, hein? Nossa, gente. Minha amiga Fabiana. Fabi, um beijo para você, minha amiga. Isso. Ô, gente, olha, não deixa de ir lá no perfil da Jéssica e seguir, porque, ó, além de tudo de conteúdo que ela for, né, distribuir para a gente lá no perfil dela, também
você vai poder, então, porque hoje, graças a Deus, eu vejo que, apesar de todo o sofrimento que a pandemia tem nos causado, abriu uma porta aí, né, para o atendimento online. Então, a gente hoje tem mais facilidade. Onde, vou sair de casa para fazer terapia. Então, talvez, se não tem condições de sair de casa, vai poder fazer o seu atendimento online. Então, que não deixe mesmo de seguir o perfil lá. E também, quem não seguiu ainda esse perfil aqui, ó, dá seu jeito aí de seguir, porque vai ter mais oportunidades, com certeza. Quero você aqui comigo, Jéssica, mais vezes. Eu vejo que pode ser ainda muitos assuntos, né, explorados aí. Eu acho que a gente tem muito caminho ainda pela frente. Então, nós já vamos finalizando. E eu agradeço aí a todos que parabenizaram nessa live, que permaneceram com a gente aqui. Muito obrigada mesmo. E com certeza vão ter outras. Deixa eu ver aqui, o meu tio Paulinho falando aqui, ó. Vamos namorar, porque é bom demais! Isso mesmo! Jéssica, ó, muito, 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 muito obrigada. Tá, ela falou aqui, Jéssica, como não ter ciúmes? Gente, tá. Isso poderia ser um assunto para uma live inteira, hein, Geraldo? Tá vindo outros pontos aí para a gente trabalhar. Isso. E, geralmente, o ciúme, ele vem, lembra dos objetos lá do quarto? De um dos objetos relacionados, né, à insegurança. Então, quais áreas aí, né, da sua vida persiste essa insegurança? Então, é um outro assunto, gente. Um assunto vai ramificando no outro, e quando a gente percebe... Isso. Deixa quieto, né, Jéssica? Vão mandando pra gente aí no direct aí o que vocês querem ouvir, o que vocês estão interessados aí, que nós vamos pegar a Jéssica aí pelo laço aí, ó. Vamos aproveitar. Com a graça de Deus. Sobrando casamento, olha aí, gente. O pessoal não perde a oportunidade, né, minha tia? Que venha o casório. Não perde. Fiquem tranquilos, ano que vem tem casamento. Glória! Jéssica, obrigada, minha querida. Que Deus te abençoe muito nessa caminhada sua, nos seus propósitos, né? Nesse novo que aponta aí profissionalmente e também, né? Esse casamento que está vindo aí, que venha com a bênção de Deus, né? Eu sei que você é uma pessoa que caminha, né? E pretende, né? Sempre tem esse desejo dentro de você de fazer a vontade de Deus. Então, que Deus possa abençoar muito a sua vida e todos os sonhos que tá aí dentro do seu coração, tá? Muito Amém. Obrigada. Amém. Eu que te agradeço e agradeço todo mundo que nos acompanhou aqui até o finalzinho, numa terça-feira, né? Então, as pessoas se mantiveram firmes aí. Então, porque as pessoas têm sede de conhecimento. Então, gente, agora é colocar em prática nas relações, né? Isso mesmo. Então é isso aí. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras aí dadas à querida Jéssica e a mim. Que Deus abençoe a todos. Tenhamos uma santa e abençoada noite e até a próxima live. Com a graça de Deus.